Fala Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafael Jardim, esse é o canal Mundo SPFC e como eu sempre digo, se por acaso esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui nosso, já te convido a se inscrever, tá certo? Bom, é isso, né? Como você viu aí no título do vídeo, essa vitória do São Paulo foi uma das vitórias mais vergonhosas que eu já vi do São Paulo nos últimos anos. Apesar de que quando você fala do São Paulo atual, você fala, é o jogo mais não sei o que dos últimos anos, é a derrota mais dos últimos anos. Na verdade, a gente sabe que sempre vai haver algo pior, né, do que a gente viu no jogo passado. Mas, sinceramente, assim, sem exagero mesmo, foi uma vitória, eu diria, vergonhosa do São Paulo ontem. Eu acho que não merecia nem receber a nova premiação da Comembol de $100 mil por vitória agora na Sul-Americana, né? Não sei se vocês viram isso aí, a Comembol agora tá pagando $100 mil por vitória, dependendo se você jogar em casa ou fora. O time que ganhar vai ganhar $100 mil. E eu acho que o São Paulo deveria devolver esse valor, porque, sinceramente, não merece receber nenhum real pelo jogo de ontem. Ou então, sei lá, pegar esse valor e dividir aí pela torcida que foi ontem, né? Assistir esse time tosco. Poderia pegar esse valor, dividir, encontrar os torcedores e pagar para eles por terem ido assistir a essa porcaria que o São Paulo apresentou ontem. Eu não sei vocês. É desnecessário falar do jogo, todo mundo viu, passou no SBT. Mas eu não sei vocês, mas eu quando assisto o jogo do São Paulo hoje, principalmente jogos que são abaixo do que o São Paulo já apresenta, que já é abaixo, eu tenho a impressão de estar assistindo a uma coisa que não é futebol. Eu tenho a impressão de estar assistindo a um capítulo de novela, por exemplo. Ou um episódio de uma série. Ou, sei lá, lendo um livro muito mais ou menos. Escutando uma música. Porque assim, torcedor de time normal, não de torcedor do São Paulo, costuma assistir o jogo do time e ter algum tipo de reação, né? Ficar empolgado, ficar excitado, ficar ansioso, ficar feliz, ficar nervoso, lamentar. Eu não, cara. Eu assisto os jogos do São Paulo hoje como com cara de paisagem, sabe? Eu assisto os jogos do São Paulo, eu tô vendo ali um time que mal consegue atacar, eu tô vendo um time que não cria nada, eu tô vendo uma equipe que não chuta em gol, uma equipe que não consegue acertar cruzamento. Mas é um futebol tão ruim do São Paulo que, pelo menos pra mim, tá? Ele não consegue nem me gerar raiva. Eu não tenho mais raiva assistindo o São Paulo. Eu acho que porque quando você sente raiva do seu time quando você espera alguma coisa boa dele. E quando não apresenta, você fica indignado. É mais ou menos essa a sensação que eu tenho. Como eu não espero mais nada do São Paulo, eu meio que já tô vacinado por aquilo que vai acontecer, então eu assisto aquilo já meio consciente de que o time é isso aí que vai jogar. Pode melhorar um pouquinho num jogo, pode melhorar um pouquinho no outro jogo, mas no fim vai ser aquilo que a gente assistiu ontem, diante do incrível Cabédio, o líder do campeonato venezuelano, que é um time muito ruim também, um time que sequer conseguiu produzir muita coisa contra o São Paulo, veio mais com o intuito de se defender mesmo e quem sabe aí voltar para casa com um empate. E nem desse time o São Paulo consegue jogar. O Rogério Ceni ele usou um time misto contra o adversário, mas também não dá para falar que o time não ganhou porque não jogou com o time titular. Porque se você for ver, a zaga ali era praticamente a principal, né? No meio você tinha o Nestor, você tinha o Luciano, então dá para dizer que era o time reserva? Não dá para dizer que era o time reserva. E nem assim, o time não produz nada, o time não cria. Não é que não ganhou porque a bola bateu na trave, o goleiro tava numa puta noite feliz, ou que o juiz errou, enfim, sabe aquele jogo que nada dá certo? Não, cara, não ganhou porque não produz. Não ganhou porque não cria, não ganhou porque não sabe o que fazer
com a bola no pé. É tão bizarro o time de São Paulo que o narrador do SBT, eu esqueci o nome dele, o narrador do SBT estava criticando, estava chamando o São Paulo de futebol caranguejo, que só toca para o lado, né? Aliás, eu já falei isso em outros vídeos, esse excesso de chuveirinho que o São Paulo faz é justamente um reflexo de um time que não sabe o que fazer. Porque quando abre a bola para as laterais, o jogador que está com a bola no pé, ele joga a bola para dentro da área, né? Então, assim, falando rapidamente sobre o jogo de ontem, de novo, é um time que você, quando você observa, faz um teste no próximo jogo, quando o jogador tiver com a bola no pé, tenta observar os demais jogadores. Faça isso, faça esse teste. Não fica olhando só o jogador que está a bola, observe os jogadores que estão sem a bola. É importantíssimo o torcedor de São Paulo fazer isso. Você vai ver que não há movimentação, o time não se movimenta, o time não se aproxima. O jogador que pega a bola, ele fica sozinho naquele setor de campo. Os outros jogadores estão andando em campo, estão parados ali no seu quadrado. Então o time não consegue evoluir. É evidente que o time não consegue criar, porque o cara que pega a bola, num futebol tão moderno e tão competitivo que é hoje, até contra um cabedio da vida é assim, o cara não tem para quem passar. Então começa toquezinho de 3 metros, toca para quem está mais perto. Então o cara da frente, que deveria se movimentar para permitir uma infiltração, não faz nada, está parado. Então sobra para esse jogador alçar a bola na área. E ontem o time se caminhava para um dos maiores vexames dos últimos anos no Morumbi. Olha que a gente já deu bastante vexame, que era empatar com um time venezuelano que sequer tinha jogado fora do país. E a gente empatar em 0-0 com esse time. O São Paulo ia chegar ao quarto jogo sem marcar um gol jogando em casa. É uma coisa assustadora, é uma coisa assim que chega a dar vergonha, sabe? Vamos ser sinceros, qual torcedor do São Paulo hoje que depois da vitória de ontem põe a camisa feliz e vai pra rua, vai pro trabalho, vai pra escola, faculdade? Não tem, sabe? A gente sabe que a gente ganhou ontem no acaso. A coisa foi terrível durante os 90 minutos. Melhora no segundo tempo quando o São Paulo quando o Rogério coloca o Caleri em campo no lugar do Juan. Aliás, esse garoto fez uma partida tão ruim ontem que eu fui perceber que ele estava em campo quando ele saiu. Quando eu vi lá, entra Caleri, eu falei, nossa, no lugar de quem? Eu falei, pô, é do Juan. Então, assim, para você ver o nível de como foi o primeiro tempo. Com a entrada do Caleri, que é um cara brigador, que tem vontade, que tem raça, que tenta ali, tem até uma cena, né, que você vê ele motivando os caras, tipo, no meio já do segundo tempo, é que o time assim começa a tentar alguma coisa a mais. Então, e aí é justamente numa jogada dele onde o Nestor alça a bola na área, pelo menos dessa vez deu certo, a bola fica no pé dele, ele toca para quem? Para Marcos Paulo fazer o gol, que pode ter sido o gol que salvou o emprego do Rogério Ceni, pelo menos nas próximas semanas ou nos próximos dias. Porque depois de ontem, se aquele jogo de ontem termina 0-0, eu tenho minhas dúvidas se o Rogério não cairia, já assim, porque não haveria mais justificativa, não conseguir ganhar em casa de um time venezuelano que sequer tinha saído do país até hoje, com o histórico de maus resultados que já vem tendo, seria muito difícil manter o treinador. Por mais que o Casares não queira, né, demiti-lo agora, porque precisa do Rogério Ceni lá, era muito improvável que não caísse. E futebol é muito louco, né, cara? Quem é que salva, entre aspas, né? Quem é que salva o emprego do Rogério Ceni? O Marcos Paulo, que é o cara com o qual ele brigou recentemente e que gerou esse mais recente mal-estar entre jogadores e comissão técnica, né? Todo mundo sabe desse problema que o Ceni teve com o Marcos Paulo. E aí, depois do gol, vem aquele relaxamento, né? Aquele desabafo, aquele alívio, acho que alívio é a palavra certa. Tanto que se você olhar novamente no primeiro gol, tenta reparar no Nestor, como ele desaba no campo. Tipo, ele nem comemora, ele nem vai em encontro do Caleri ou do Marcos Paulo comemorar. Ele senta, desaba no chão, uma puta de uma imagem de alívio, né?
E depois, no segundo gol, novamente o Nestor faz uma infiltração, acho que é a única que teve no jogo, e acha o Michel Araújo, que faz o segundo gol. E aí quando você vê o cara que não assistiu e vê ali de São Paulo 2-0 com um time misto contra o Cabello, que é o líder do campeonato venezuelano, parece que foi super normal e não foi assim. E aí, gente, para piorar, a coletiva do Ceni é triste, gente. É triste ver um ídolo do clube nessa situação, acuado, sabe? Tentando disfarçar o mal-estar que tá entre ele e os jogadores. Tentando disfarçar que ele estava na corda bamba. Tentando disfarçar que ele foi salvo pelo jogador com o qual ele brigou. E pior do que isso, mais uma vez, parece que o Ceni está descolado do mundo real, tá descolado da realidade, tá vivendo num mundo invertido, sabe? Porque assim, você fazer a leitura que ele faz depois de um jogo de ontem, dizendo que dominou o jogo, que criou, mas dominou o quê? O que ele dominou ali? Teve mais posse de bola, sabe? Mais posse de bola contra um time extremamente limitado, que veio para São Paulo para empatar, é o quê? Significa o quê? Significa que seu time foi superior mesmo? Significa o óbvio, significa que o time é superior, só isso, mas não significa que criou nada. Então, assim, é muito triste você assistir as coletivas do Ceni, sabe? Porque, assim, é uma leitura completamente desfocada da realidade. Isso preocupa porque, assim, se ele vai para o treinamento e se ele vai para os jogos com essa mentalidade, significa que ele está achando que o time dele está no caminho certo e não está, sabe? Os outros times estão indo para o lado esquerdo, a gente está indo para o lado direito. Ou os caras estão indo para frente, a gente está indo para trás. Os caras estão subindo, a gente está descendo. A gente está completamente no caminho inverso do que os times que estão jogando bem atualmente estão fazendo. E o treinador acha que está tudo certo, que acha que está no caminho. Apelou pro emocional, falou que difícil foi o tempo que eu vivi aqui embaixo das arquibancadas, ganhando meio salário mínimo. Porra, mas não é isso, a questão não é essa. A questão é o que está sendo apresentado dentro de campo, sabe? Enfim, de toda forma, São Paulo ganhou. Menos mal, né? Eu acho que ninguém torce para o São Paulo perder, para cair treinador. Eu espero que isso... Tenho certeza que não vai melhorar em nada o desempenho técnico e tático do time, mas pelo menos isso dê um pouco de alívio, tire um pouco a pressão dos jogadores e que isso pelo menos possibilite uma vitória agora contra o América em casa, porque nós precisamos urgentemente dos 3 pontos no nosso campeonato. De time grande não cai. Como eu já disse em outros vídeos, a única coisa que eu me preocupo este ano é em não cair, e o resto, se vai cair terça que vem contra o Ituano na Copa do Brasil, se nem vai passar da primeira fase contra a Sul-Americana, eu tô pouco me lixando. A única coisa que eu me preocupo mesmo é o time não cair. Então eu gostaria que o São Paulo ficasse um pouco mais nessas Copas, ganhando, evidentemente, para que isso motivasse esse bando de jogador ruim que o Rogério trouxe para conseguir vitórias no Campeonato Brasileiro. É só isso, basicamente é só isso. Mas é isso, ganhamos daquele jeito, é um time muito ruim, mas nosso papel aqui é torcer e ter esperança, né? Se você chegou até o fim desse vídeo, eu te agradeço muito. Eu te convido, se você gostou, se você concorda, que você dê o seu like, que você comente também, é muito importante para o nosso canal. E eu gostaria muito de ouvir sua opinião, tá certo? É isso, um forte abraço e vamos São Paulo!